A quarta questão. Assinale a opção correta de acordo com os princípios implícitos ou reconhecidos da administração pública. Então, princípios implícitos são aqueles que não estão expressos na Constituição. Para você, também são chamados princípios reconhecidos, né? Tem doutrinador que fala princípios implícitos, tem outros que falam princípios reconhecidos. Para você saber, é mais fácil você conhecer os princípios expressos, que são o famoso LIMP, né? L-I-M-P-E. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses 5 princípios são princípios estabelecidos no artigo 37 caput da Constituição Federal. Então são princípios expressos. Agora, existem outros princípios, vários outros princípios, que não estão expressamente previstos na Constituição, né? Então você tem, por exemplo, a supremacia do interesse público, não está escrito lá, mas ele existe, esse princípio existe. O princípio da razoabilidade também é outro princípio que existe. A indisponibilidade do interesse público também é outro princípio que existe, né? Mas não está escrito exatamente, né, na Constituição. Então não são princípios expressos, são princípios implícitos. Um outro detalhe também é o seguinte: tanto os princípios expressos quanto os princípios implícitos, eles têm a mesma força. Não há hierarquia entre eles, tá? Ah, mas esse aqui está escrito lá na Constituição, eu leio o princípio da legalidade, então ele tem uma força maior, por exemplo, do que o princípio da supremacia. Não, errado. Não existe hierarquia entre esses princípios. Então, vê lá a questão. Assinale a opção correta de acordo com os princípios implícitos, ou também chamados reconhecidos. Letra A. Segundo o primado do interesse público, supremacia do interesse público, né? Cabe à administração rever os seus erros para restaurar a situação de regularidade. O que é a supremacia do interesse público? Diz o seguinte, olha, o interesse público ele tem um interesse maior, ele é maior do que o interesse privado. De modo que, se houver um choque de interesse, se houver de um lado um interesse público e do outro lado um interesse particular, né, um querendo uma coisa e o outro querendo outra, havendo um choque, o que vai prevalecer é o interesse público. Exemplo. O servidor público ele praticou um ato ilícito grave, né, ele tem que ser demitido. Vai responder um PAD, tudo bem, mas ele tem que ser demitido. Ele praticou um ilícito de natureza grave, gravíssima, né? Então, de um lado, o interesse público pela demissão desse servidor público, e de outro lado, o interesse particular desse servidor em não querer ser demitido. Então, há um choque de interesse. No choque de interesse, prevalece o interesse público. Eu vou dar outro exemplo. O proprietário de um bem, de um imóvel, né? Esse proprietário, o Estado vai lá e baixa um decreto expropriatório, ou seja, o Estado vai desapropriar esse imóvel, né? Vai tomar para si, na busca do interesse público. Então, de um lado, você tem o interesse público pela desapropriação, porque ali vai construir um hospital, vai construir uma escola, seja lá o que for. E do outro lado, o interesse privado desse particular em não querer ser desapropriado. Então, pela desapropriação, interesse público. Não desapropriação, interesse privado. Há um choque. Qual vai prevalecer? Primazia, supremacia do interesse público, né? Então, o interesse público vai prevalecer sobre o interesse privado. A letra A está falando, olha, o primado do interesse público cabe à administração rever os seus erros para restaurar a situação de irregularidade. Isso não é princípio da supremacia do interesse público, é princípio da autotutela. A gente vai falar mais sobre esse princípio da autotutela, porque tem outras questões aqui que falam sobre isso, né? Então, aí tudo bem. O Estado errou, ele vai corrigir aquele erro, né? Isso é uma autotutela. Então a letra A não tem nada a ver, não condiz o nome do princípio com a explicação. A letra B, o princípio da indisponibilidade exige que os serviços públicos não sejam interrompidos, o que não é. Na verdade, serviços que não são interrompidos é o princípio da continuidade na prestação do serviço público, né? Então o hospital não pode fechar, a escola não pode deixar de dar aula, né? A polícia continua fazendo a segurança, né? Então isso não pode parar. Continuidade na prestação do serviço público, né? Salvo algumas exceções, lógico, a escola em férias vai parar e tudo mais. Mas você tem ali
a continuidade na prestação de serviço público. E não tem a ver com o princípio da indisponibilidade. Veja bem, o princípio da indisponibilidade é que eu não posso deixar de buscar o interesse público. Eu não posso deixar de buscar o interesse público. Eu não posso... o interesse público é indisponível. Significa, olha, eu tenho que buscar o interesse público. Por exemplo, uma vez aconteceu eu estava na rua, estava vendo um ônibus que estava indo para a praia, né? E estava cheio de gente no teto, indo para a praia, né? Vocês são do Rio, vocês sabem o que eu estou falando, né? Vocês são cariocas, vocês sabem o que eu estou falando. E tinham 2 guardas municipais na calçada e viraram de costas para o ônibus. Por que eles viraram de costas para o ônibus? Porque eles não queriam olhar para o ônibus, eles não queriam, porque se eles olham para o ônibus, eles veem aquela situação, eles têm que ir lá buscar a multa, parar o ônibus, porque eles têm que buscar o interesse público. Qual é o interesse público? Olha, parar esse ônibus, mandar as pessoas saírem dali, se for o caso de multar a empresa que deixou isso acontecer, não sei, multar as pessoas. Mas se o guarda municipal olha essa situação, ele tem que buscar o interesse público. Então é indisponível, ele não pode dispor, não pode deixar para lá. Mas aí, malandramente, o que eles fizeram? Tirar de costas, qualquer coisa eu não vi. Tipo falta no jogo, né? Que o juiz não viu e segue o jogo. É tipo isso. Então, esse é o princípio da indisponibilidade. Eu não posso deixar... eu sou um guarda, vou multar. Não, mas você é gente boa, parceiro. Não, vou deixar para lá. Não posso. A multa ali vem do interesse público, tem que multar. Então, é indisponível. Mas não tem nada a ver a letra B com o que está dizendo, né? Que os serviços não sejam interrompidos. Não tem relação. A letra C. O princípio da precaução determina a observância da correção administrativa dentro da norma. Então isso aí tem mais a ver com ou legalidade ou autotutela, não deixou muito claro aqui, mas a precaução é você tomar, é um princípio mais recente, tá? É um princípio buscado aí no direito ambiental, que também é direito administrativo, mas no direito ambiental, de você tomar algumas precauções, algumas medidas preventivas para que as coisas ruins não aconteçam, né? Então você determinar que tal situação seja estabelecida, por exemplo, num restaurante, né? Que tem que manter as normas da vigilância sanitária, para quê? Para que as pessoas não passem mal, não venham a morrer, ou seja lá o que for. Então esse é o princípio da precaução. E não é correção administrativa dentro da norma, você tem mais cara de legalidade, né? Você só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Então a letra C também está fora. A letra D, com base no princípio da autotutela, a Câmara Municipal possui personalidade jurídica. Primeiro que Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, muito menos se possuísse, não seria pelo princípio da autotutela. A autotutela tem a ver com revogação do ato e anulação do ato, que a gente vai ver daqui a pouco, numa outra questão. Então não tem nada a ver aqui com autotutela. E aí sobrou a letra E, a segurança jurídica, que é o gabarito dessa questão. A segurança jurídica está em conferir certeza e estabilidade na relação da administração pública com os administrados.